início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Boa noite, irmãos. Eu sou o Aba, sou seminarista lá na Igreja Presbiteriana em Jundiaí e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que Deus tem trazido ao nosso coração. Nesses dias eu vi um vídeo, de um rapaz que foi numa marcha para Jesus. Ele colocou uma mesa, um banco onde ele estava, uma mesa e um outro banco para que outra pessoa se sentasse. E nessa mesa ele escreveu assim: eu não acredito em Deus, me prove o contrário, que ele existe, eu acho que Deus não existe, alguma coisa assim. O cara não acreditava em Deus e queria que as pessoas que estavam na marcha para Jesus sentassem ali com ele para conversar e provassem que Deus existe para ele. Assim, está na moda esse modelo de confronto, de ideias, de discussão, né? As pessoas colocam essa mesinha e falam sobre algum assunto e traçam um debate ali entre elas, um debate geralmente sadio, né? E conversam sobre algumas coisas. A verdade é que esse rapaz, ele era assim, possivelmente ateu, eu acho que ele era ateu, mas a verdade é que ele não estava interessado ali em que alguém provasse para ele a existência de Deus. Ele estava interessado em confrontar a fé daquelas pessoas e em confrontar aquilo que elas acreditavam, e o que ele esperava era o confronto pelo confronto, entende? Tá claro para mim que ele não estava interessado em uma conversão ou num encontro genuíno com Deus, né? E era muito provável que ele quisesse expor, né, a fragilidade daquelas pessoas que de fato não teriam como comprovar a existência de Deus. É difícil mesmo para quem se prepara provar através de pontos lógicos a existência de Deus. A mais B, cientificamente, eu não sei, a existência de Deus. A verdade é que o nosso Deus criou tudo que existe, Ele é soberano. A Bíblia fala que ninguém conheceu a mente do Senhor, e são essas coisas que a gente sabe sobre Ele. O texto que nós vamos ler um pouquinho e a meditação de hoje fala um pouco sobre isso, sobre essa nossa incapacidade, né? É verdade que tem muitas pessoas que encontram dificuldade em acreditar naquilo que a fé cristã prega, justamente por causa dessa dificuldade de provar por A mais B a ressurreição de Cristo, por exemplo. O texto que nós vamos ler está lá em Marcos, no capítulo 16, os versículos 9 até o 18. Marcos 16, 9 a 18. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos que estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem e não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazerem estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos pela Tua Palavra e pela verdade que nos alcançou. Queremos pedir que o Senhor fale conosco através
da Tua Palavra Santa. Queremos pedir que o Senhor fale conosco e nos revele coisas que a gente precisa entender. Em nome de Jesus, amém. Aqui, segundo o relato do autor do livro de Marcos, a gente vê uma relutância nos discípulos em acreditarem que Jesus havia ressuscitado. Assim como esse rapaz do banquinho reluta em acreditar também numa situação que parece tão absurda. Um homem morrer, perder a vida, deixar de ter as suas funções vitais ali e depois de algum tempo essa pessoa voltar à vida. Um coração que está pulsando parar de pulsar. Um cérebro que tem as suas atividades, a sua atividade, né, dos neurônios ali, aquilo tudo parar. A gente sabe que se o cérebro não receber oxigênio, ele para de funcionar. Imagina tudo isso acontecer com o corpo humano e depois de 3 dias de tudo isso parado, depois de 3 dias em que o processo de apodrecimento do corpo, né? Depois que tudo isso começa a acontecer, esse corpo voltar à vida, esse coração voltar a bater, voltar a levar sangue para as células e para os órgãos, voltar a oxigenar as células. Veja, isso é incrível, né? É difícil de acreditar na ressurreição dos mortos. Essa dificuldade que os discípulos aqui apresentavam também. É uma dificuldade que muitas pessoas também apresentam. A gente sabe que o nosso Deus é soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas. Bom, esses atributos de Deus, eles fazem parte da nossa concepção sobre quem é Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus é aquele ser altíssimo. Ele é aquele Deus, aquele ser que está acima de todas as coisas. Para nós, seres humanos que somos pó, para nós, seres humanos que somos falhos, a gente tem bastante falha, a gente tem dificuldade com certas coisas, fica difícil alcançar essa divindade, esse Deus altíssimo. O que é muito claro para mim, o que faz todo sentido para a minha vida, é entender que esse Deus altíssimo, esse Deus soberano, esse Deus criador de todas as coisas, é que a única maneira que eu tenho para ter um encontro com Ele é se Ele desejar ter um encontro comigo. Jesus Cristo é essa manifestação máxima de quem é o nosso Deus. Jesus Cristo é esse Deus encarnado. Jesus Cristo é o próprio Deus que, numa disposição de amor, vem até nós, vive como um homem, não comete nenhum pecado, morre, e o fato dele não ter cometido nenhum pecado faz com que ele tenha poder sobre a morte e ressuscite ao 3º dia. Isso é o que faz mais sentido para mim sobre todas as coisas. O próprio Deus, o Deus Criador, o Deus inatingível, Ele vindo na minha direção, é isso que toca o meu coração profundamente. É esse Jesus Cristo que é o próprio Deus, mas que se desfaz de toda a sua glória para ter um relacionamento com seres humanos, sendo Ele próprio um ser humano, nascido da Virgem de maneira sobrenatural, mas ao mesmo tempo esse homem que pisa no pó e que suja os seus pés, esse homem que anda com os discípulos, convive com eles, sabe das dores, sabe da corrupção, mas não se corrompe a si próprio, porque ele sabe profundamente, ele tem muito fortemente dentro do coração a noção da missão que ele tinha no meio dos homens. Aqui o que acontece é sobrenatural. Esse homem ressuscita, ele volta dos mortos e com a ressurreição dele ele transmite vida a todos aqueles que creem nele. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Já naquele tempo dos discípulos, naquele tempo da formação da igreja, havia aquelas pessoas que também desacreditavam dessa mensagem.
e que por desacreditarem dessa mensagem encontravam outras maneiras para facilitar um meio de crer naquilo que era tão difícil de crer, senão pela fé. Havia aquelas pessoas que diziam que Jesus ele não era um homem de carne e osso. Haviam pessoas que diziam no meio da igreja que Jesus Cristo era um espírito, um espírito iluminado que aparentava ser um homem, mas que não era de fato alguém de carne e osso. Aqui o que acontece é sobrenatural. Esse homem ressuscita, ele volta dos mortos e com a ressurreição dele ele transmite vida a todos aqueles que creem nele. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Já naquele tempo dos discípulos, naquele tempo da formação da igreja, havia aquelas pessoas que também desacreditavam dessa mensagem e que por desacreditarem dessa mensagem encontravam outras maneiras para facilitar um meio de crer naquilo que era tão difícil de crer, senão pela fé. Havia aquelas pessoas que diziam que Jesus ele não era um homem de carne e osso. Haviam pessoas que diziam no meio da igreja que Jesus Cristo era um espírito, um espírito iluminado que aparentava ser um homem, mas que não era de fato alguém de carne e osso. Contra essas pessoas, possivelmente o autor do Evangelho de João escreveu muito claramente que o Verbo se fez gente, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e aqueles que estavam ali viram a sua glória como a do unigênito do Pai. Assim como hoje a gente encontra pessoas tentando distorcer a mensagem do Evangelho, naquele momento já havia essas pessoas. Mas essa mensagem, ela é a mensagem que salva de fato. Porque o fato de Jesus Cristo ter sido um homem, ter tido a oportunidade, ter estado face a face com o pecado, mas ter feito escolhas de não pecar, isso satisfaz a justiça de Deus e nos providencia a vida. O próprio Jesus, ele anunciava o reino de Deus entre os homens. Ele anunciava um reino que haveria de vir. Com as suas parábolas ele falava do reino de Deus. Quando ele morre e ressuscita, nós estamos no tempo da Páscoa e é por isso que essa mensagem faz tanto sentido para nós. Quando ele morre e ressuscita, e depois quando ele tem esse contato com os discípulos que nós vimos aqui no livro de Marcos, e depois que ele sobe aos céus e deixa aquela esperança no coração de todo mundo de que ele voltaria e de que o Espírito Santo viria após ele, a mensagem dos primeiros cristãos, a mensagem que faz sentido e que impulsiona a igreja nos primeiros dias, nos primeiros tempos, é a mensagem da ressurreição de Cristo. É por isso que essa mensagem faz tanto sentido para nós. Por mais que ela seja difícil de entender do ponto de vista lógico, do ponto de vista científico, essa é a mensagem que deu força à igreja. Essa é a mensagem que foi propagada entre os discípulos, entre as pessoas que viviam naquele tempo. Essa é a mensagem que correu pela Galileia, pela Samaria, por Jerusalém, pelo Império Romano, por todos os lugares, aqueles primeiros lugares onde o Evangelho foi pregado. A mensagem da ressurreição de Cristo e da salvação que essa ressurreição propiciava. Jesus Cristo, quando morreu o seu amigo Lázaro, e ele foi até a casa do Lázaro e das suas irmãs, quando Lázaro estava morto, diante de Marta e Maria, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Para muitas pessoas é difícil entender essa mensagem. Para muitas pessoas é difícil crer nessa verdade. Mas é essa verdade que tem movimentado a Igreja do Senhor através dos séculos. É essa mensagem verdadeira e viva que tem movido os nossos corações cheios de esperança de que esse Cristo vivo é quem atua em nós. Esse mesmo Jesus que andou entre os homens,
é o Jesus Cristo que atua em nós, nos salvando. É o Jesus Cristo que trouxe o Espírito Santo. É o Jesus Cristo que fala conosco. É o Jesus Cristo que nos ama. É o Jesus Cristo que nos ama e que é real como nós somos. É real como as pessoas são. Essa mensagem de salvação é a que deve mover os nossos corações nesses dias. Por mais que os discípulos tivessem dificuldade, eles viram a Jesus Cristo face a face. Eles tiveram a oportunidade de tocar nas feridas. Eles tiveram a oportunidade de ver aquilo. E essa mensagem de testemunho vivo foi o que perdurou pelos séculos. O livro de 2 Timóteo traz um pouco dessa realidade e de como ela é anterior a todos esses fatos, de como Deus já havia preparado todas essas coisas antes mesmo de que elas acontecessem e de como isso tem poder sobre a nossa vida e sobre a vida da humanidade, sobre a história da humanidade através dos séculos. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 9 diz assim: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Versículo 10, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Jesus Cristo acabou com o poder da morte. Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em acreditar nisso, saiba que Jesus Cristo acabou com o poder da morte, inclusive para você. Jesus Cristo acabou com o poder da morte para todos aqueles que nele creem. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você tem dificuldade em acreditar nessa verdade, peça a Ele. Peça a Ele. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Se você tiver essa disposição no seu coração de abrir a porta do seu coração, se você tiver essa disposição de se abrir para aquilo, não como aquele rapaz que foi na marcha para Jesus, se sentou ali, sem a menor disposição de abrir o coração. Ele estava ali simplesmente para confrontar as pessoas, simplesmente para expor uma fragilidade. Mas ele não estava ali disposto a ouvir essa mensagem que vem do Santo Espírito. Se você está disposto a isso, saiba que o poder da morte não tem poder sobre você. Porque, por graça, Jesus Cristo oferece vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, ela foi revelada por nós. Foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. A vida de Jesus Cristo como um homem sem pecado, a sua morte e ressurreição satisfazem a justiça de Deus. E é essa morte e ressurreição que pode trazer vida a cada um de nós, vida em abundância, a todos aqueles que creem nessa verdade. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista científico, do ponto de vista dos fatos que a gente está acostumado a presenciar na nossa vida, assim como foi para os discípulos, é difícil acreditar. Mas se você der um passo de fé, você pode ter certeza que o Espírito Santo quer te tocar. Assim como um dia ele tocou a mim também, me convencendo dessa verdade, que não pode ser explicada cientificamente, mas pode ser evidenciada para todas aquelas pessoas que se dispõem e que abrem o seu coração para essa verdade.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela Tua palavra. Eu agradeço pela salvação que nós podemos ter em Cristo Jesus. Eu agradeço porque esse nosso Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Eu agradeço porque não são as minhas atitudes, mas é a atitude salvadora do próprio Deus que me leva para perto de Ti. Senhor, o meu pedido é que o Senhor alcance os corações, Pai, de todos aqueles que precisam ter um encontro contigo. Que através da fé essas pessoas possam acreditar e se dispor e se abrir para essa verdade salvadora, para essa verdade que muda a vida das pessoas e que tem conduzido a vida da igreja por séculos e séculos. Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã que está ouvindo agora aqui essa mensagem pela internet. Cuida dele, Senhor, e toca no seu coração, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus.